Então vamos lá, muito bom dia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começando segunda-feira, mais uma live aqui de Eu Te Ajudar a Passar. Se você ainda não me conhece, um prazer falar contigo. Meu nome é Roberto Mizuki, eu sou procurador do Estado, já fui aprovado 10 vezes em concursos públicos e criei o programa Eu Te Ajudo a Passar. O programa em que a gente discute e ensina as estratégias, as técnicas, os truques e os segredos que vão fazer você conquistar a sua aprovação com a ajuda do método 3.1, um método que está ajudando já centenas de alunos. Todos os dias a gente recebe notícias de aprovados, inclusive essa que eu vou te mostrar daqui a um minutinho, chegou nesse final de semana do Igor Marcos, aluno nosso da turma 9, turma 10 mais ou menos, não lembro exatamente qual turma do Igor, mas está aí já conquistando os primeiros resultados positivos, o que, claro, vai te motivar muito mais a seguir em frente. E todos os dias, nesse horário de 7h37, você tem um encontro marcado aqui comigo, porque eu faço lives diárias nas minhas redes sociais. Então, hoje, 7h37, segunda-feira, começamos a semana já com a live Sem Profissas, a live em que eu faço mentorias individuais. Você vai poder testemunhar aqui o face-to-face, né? Eu vou literalmente começar a dar mentorias online já com 2 alunos nossos. Hoje vai ser a vez do Fernando e da Daniela, né? Fernando e da Daniela, que estão estudando aí para carreiras policiais e OAB. Então fica comigo, porque você vai aprender muito na medida em que eu vá respondendo as perguntas deles. Você vai também ter a oportunidade de aprender mais para aplicar nos seus estudos. E como eu disse, de segunda a sexta, 7h37, eu tenho lives aqui no Instagram e terças e quintas, 18 horas no YouTube. Essa quinta-feira, excepcionalmente dia 6 de agosto, eu não vou fazer a live das 18, mas eu vou fazer a live das 7h37. Eu e minha equipe já publicamos toda a programação da semana para você poder já se planejar e não perder nenhuma delas. Na terça-feira, amanhã, dia 4 de agosto, eu vou fazer a live Estudar e Ter a Sensação que Não Aprendeu Não é Normal. Não é normal, tá? Se você estuda e tem essa sensação que é tão comum, de onde eu tirei isso? Eu tiro isso porque todos os dias a gente recebe mensagens de alunos ou seguidores, pessoas que estão estudando, perguntando: Roberto, eu estudo e tenho a sensação que não aprendo nada. Gente, isso não é normal, essa sensação tem que acabar. E para isso, amanhã, 18 horas, eu vou transmitir essa live para você, tá? Então, amanhã, 7h37, então tem 2, né? E 18 horas. E aí na quarta, 7h37, na quinta, 7h37 e na sexta, 7h37, uma live por dia, às vezes 2, terças e quintas, sendo que essa quinta não vamos ter. E ó, tem mais algum recado aqui? Eu sempre vou pegando os recados aqui, vou vendo o que tem de novidade para lhe informar. Na semana que vem, vai ser a semana dedicada ao estagiário. Se você é estagiário, digita eu aqui nos comentários, só para saber se a gente tem muito estagiário ou não acompanhando, porque vai ser o dia do estagiário e em homenagem ao estagiário a gente vai ter eventos especiais, mas isso é para outra semana. Vamos seguir aqui com a nossa live de hoje. Deixa eu já ver se está postos aqui. Fernando e Daniela, se vocês estiverem aqui com a gente já, dá um oi aí. E claro, deixa eu dar um salve para a galera que está aqui com a gente. Grande Brunão, seja bem-vindo. A Mila também, a Elô, Juliana, o João, a Eugênia, a Cacá, o Fernando já está por aqui, o José, o Nando, o Thiago, Ricardo, Luizinha, o Malfinger, o Matos também está por aqui, Thaís, Bruno, Daniela, Brisa, Madison, o Gerson, boa, Constantino. Então vamos lá, né? Vamos iniciar nessa live. Eu disse para você que em um minuto eu iria te mostrar essa mensagem aqui que chegou. Deixa eu mostrar, né? Deixa eu mostrar, porque vale muito a pena você se ligar de como é incrível os resultados da galera. E esse daqui chegou, olha aí. O Igor Marcos mandou para mim. Foi no sábado, foi no domingo, tudo tranquilo. Dá notícia da minha evolução. Fiz um concurso para administrador do CFO. Apesar de ter sido concurso com apenas uma vaga, mais cadastro de reserva, concorreu pelas cotas, 3 vagas nessa modalidade. E, para minha felicidade, estou dentro dessas 3 vagas. Igor Marcos, mais um aluno aí já conquistando os primeiros resultados, as primeiras aprovações. E é bom, né, gente? Quando a gente começa a estudar, parabéns, Igor! Show de bola, irmão! Parabéns mesmo, de verdade!
E é muito bom quando a gente começa a fazer alguma coisa e já começa a ter resultado, né? O próximo vai ser dentro das vagas, Igor. Vai com tudo que tá dando certo, tá? Isso é o que importa. Ter o diário, o nome no diário oficial, né? Publicado pela primeira vez, sensação indescritível. E quem consegue chegar nesse momento não para mais, né? Porque o cara já viu que deu certo, então não para mais. Você já vai estar mandando outra mensagem dizendo que sim, está aprovado e dessa vez vai ser dentro das vagas. Siga a jornada, irmão. Vamos lá, então. Vamos com o Fernando aqui, colocar ele ao vivo. Opa, bom dia, Fernando. Opa, bom dia, Roberto. Tá me ouvindo Tudo direitinho bom, aí? cara? Tudo bem. Tá me ouvindo bem aí? Tô Joia, ouvindo. show de bola. Então vamos lá. Cara, você é da turma 15, como é que estão aí seus estudos? Já tá com mais ou menos um mês de método, é isso? Eu comecei o método há um mês, né? Mas eu comecei do zero, então eu não estava estudando antes. Eu me formei no final de 2017 em Direito e eu dei uma parada, porque surgiram algumas demandas e eu tive que dar uma paradinha. E aí eu dei uma desanimada, eu comecei a comprar uns livros, achando que eu ia começar a ler aqueles livros, não li. Comecei a comprar uns cursinhos de videoaulas, né? Comecei a assistir também, mas não tive experiência boa com as videoaulas. E aí eu comecei a desanimar. E eu fiquei sem saber como fazer, entendeu? Eu tenho alguns colegas que já fizeram concursos para carreiras jurídicas, pedi opinião para alguns deles, assim, algumas dicas e coisa e tal, mas ninguém seguiu assim um método específico como o seu, entendeu? E aí um dia eu conversando com uma amiga que eu conheci na minha primeira, e eu me formei em 94. E eu tinha uma amiga na faculdade que eu conheci ela em 93, que a nossa amizade permaneceu, né? E eu conversando com ela, ela falou para mim assim: poxa, procura um coach. Eu tenho uma prima que precisava passar no concurso público e pediu ajuda para um coach. O coach colocou ela, você coloca ela com mais foco, com mais determinação, dá uma direção legal para ela, ela conseguiu ser aprovada. Aí eu entrei em contato com a instituição lá onde ela fez o coach dela, mas não tinha para carreira jurídica. Aham. E aí eu peguei, coloquei no Google, apareceu lá uns 10 assim, coaches, né? E aí eu achei interessante um do IME lá que tinha lá, porque eu também fui militar, eu sou tenente da reserva, falei assim, pô, isso deve ser legal, né? O Instituto Militar de Engenharia é um dos melhores do Brasil. E aí eu vi o seu que chamou atenção, porque o nome era Rock Checkmate. Eu sou jogador de xadrez, né? Olha Eu era só. campeão de xadrez quando eu era jovem, assim, adolescente aqui na escola, aqui na minha cidade. Aí eu falei assim, pô, que barato, cara, rock checkmate, né? Porque o rock é um movimento que você faz que em algumas posições você pode dar um checkmate fazendo um rock, né? É uma coisa interessante, eu já vi isso. Isso. Então, eu falei assim, poxa, eu fiquei interessado nisso e fui olhar o que você falava. E aí você falou assim, Profício, eu ajudo você a passar, aumentar o seu acerto até 93%. Aí eu falei assim, cara, a menina que eu conheci em 93, a minha amiga, falou para eu procurar um coach e eu esbarrei com isso, né? Aí, assim, é muita coincidência para ser coincidência, né? Aí eu falei, vou começar a ouvir o que esse cara tá falando aqui. Né? Foi igual a live que você fez com a Karina, né? Ela falou assim, existem coincidências que são muita coincidência para ser apenas uma coincidência, né? E aí as coisas começaram a fazer muito sentido. Aí eu procurei no Facebook, estava começando a semana da aprovação. Naquela hora, assim, tudo sincronizado, muitas as coincidências assim acontecendo, né? Aí eu entrei naquela semana da aprovação e achei o máximo. Falei assim, cara, esse cara consegue me ajudar, entendeu? Ele sabe assim o caminho para a gente não ficar batendo cabeça, perdendo tempo. Eu estava totalmente assim perdido, não sabia por onde começar, né? Então eu entrei no método há um mês atrás, mas na verdade agora eu estou começando a minha segunda semana de estudos. Porque a Sim. primeira semana eu fiz o nivelamento, na segunda preenchi as tabelas com as matérias, aquela coisa toda. E aí, semana passada eu iniciei os estudos, então hoje vai começar com a revisão da semana passada e os novos assuntos, né? E aí é isso, eu tô achando assim o método, eu tô assim, experimentando o método agora, então tô começando assim, ele tá assim um pouco travado ainda, não tô conseguindo assim ainda. Eu acho que é normal isso no início, né? Eu me adequar à técnica de marcação, me adequar ali até aquela técnica das perguntas do checklist, do passo a passo, e das questões, e fazer o método mesmo, até a coisa começar a rodar direitinho.
Eu acho que ainda tem que passar aí um tempinho para eu poder é, ver assim o resultado. Mas assim, a primeira bateria de questões que eu já fiz na semana passada, eu já vi um momento assim, quase que dobrou o número de acertos daquela, daquele assunto, assim, né? Mas assim, não dá para você ter um panorama geral da matéria porque é por tópicos, né? E é o Mas começo ainda. é o começo ainda. E eu percebi também que tem algumas questões que eu errei, que os assuntos estão em outros tópicos da matéria futuro, entendeu? Então assim, o site ele separa as questões, então os assuntos são interligados, então eles mudam de tópico. Então, assim, um assunto, eu estou estudando para carreiras jurídicas, né, magistratura. é, então, por exemplo, eu estava estudando processo penal, aí eu comecei com inquérito policial e ele fez uma pergunta sobre ação penal, que é um tópico futuro. Então, teve alguma pergunta lá que eu errei e falei assim, poxa, mas isso não está na minha matéria, mas eu percebi que isso está numa matéria futura, entendeu? Aí Incrível. eu estou começando a bolar aqui como é que eu vou fazer meu caderno de ouro, porque aí isso já começa a gerar os gatilhos, né? Que você começa a interligar uma parte da matéria com a outra e aquela coisa toda. E aí eu tô achando legal. Assim, eu tinha muitas dúvidas, cheio de dúvidas, quando eu comecei, mas agora eu tô com poucas dúvidas. Eu tô aprendendo Incrível. muito aí. Eu tô aprendendo Sensacional. muito. Fala aí. Não, Eu cara, tô- pode continuar. Eu tô achando assim teu relato de uma clareza muito grande, né? Porque a história que você contou, né? E se você pegar numa linha do tempo e mostrar desde lá atrás, quando você buscou ajuda, quando você me conheceu, quando você começou a acompanhar e você está hoje aqui, mostra que quando a gente toma decisões, e você é militar, né, Fernandão? Então, assim, eu imagino que disciplina não seja um problema para você, né? Quem vem de carreira militar normalmente é uma pessoa que já está acostumada à rotina, a seguir processos. E o método é isso, né, cara? O método é um processo, né? Não é uma coisa solta, é algo que vai te dar todas as etapas, todos os passos para você chegar na sua aprovação e se tornar juiz. Inclusive de prova oral, que eu vi que você perguntou aqui no seu formulário, é, inclusive de questões subjetivas, mas, de novo, você mesmo colocou uma coisa de cada vez, né? Eu acho que a gente hoje, nesse momento, tem que estar muito mais celebrando essa transformação, essas melhorias e essa... Porque dúvida, né? Qual que é o problema das dúvidas? Dúvidas são absolutamente naturais. Você falou, Roberto, começando do zero, 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 zero. O meu estudo para um concurso, né, disputado, um concurso que tem muito volume de matéria, e tinha muitas dúvidas. Hoje eu já não tenho tantas dúvidas. Isso, cara, já é o que faz você continuar. Porque muita gente pausa ou para, às vezes trava literalmente onde você já superou esse momento, sabe? Como se fosse um quebra-mola, o primeiro quebra-mola. Você já pulou ele. Tem gente que para ali, porque o cara, quando começa a fazer, aí se depara com aquele volume absurdo de questões, né? De assuntos, de disciplinas, não sabe como organizar esse estudo. E como você disse, aumentando os acertos, vendo o resultado concreto, é normal da pessoa... Por exemplo, se eu te perguntar assim, de 0 a 10, quanto que está a sua motivação hoje? Dá uma nota para a sua motivação de 0 a 10 hoje. anima muito, né? Você vê assim, dá muito gás você estudar e falar e resolver as questões e ver assim, pô, você acertou pra caramba. Então dá uma motivação muito grande. E dá aquela vontade de você assim, rapaz, o que que eu tô errando? Eu vou atrás do que eu tô errando, que eu não... Você começa a querer buscar o que que você tá errando pra não errar mais, pra fechar 100, né? Fechar Perfeito. 100%, né? Você fica assim, caraca, acabei de passar pelo assunto, por que que eu errei? O que que eu errei? Aí você vai atrás, então a motivação vai lá em cima. A Mas, motivação ó, fica cara, 10. isso aí, ó, Fernando, isso aí, cara, é um segredo que só quem tem essa clareza, porque perceba, vai ter aluno que vai fazer as questões de inquérito e não vai perceber que algumas alternativas envolvem ação penal, assunto que ele ainda não estudou, que vai estar ali mais para frente, que vai ser enfrentado. E aí, normalmente, o aluno já entra em desespero, né? Porque, uau, como assim? Tô errando, eu acabei de ler e... Entende o que eu quero dizer? A Entendo? clareza de você compreender, porque você montou os seus horários, porque você montou a sua planilha, você preencheu tudo, ou seja, você sabe que aquilo vai ser objeto de estudo mais para frente. Você tem as técnicas adequadas, você vai fazer o seu caderno de ouro, você vai... Então, assim, é um estudo que está absolutamente alinhado com o método e que vai sempre te dar essa perspectiva. Calma, isso aqui ainda não foi objeto de estudo, vai ser. Mas em relação ao que eu já estudei, olha como eu estou acertando, olha como eu estou aprendendo, olha como eu estou evoluindo a cada semana, a cada mês, percebe? É uma forma de deixar você consciente dessa sua caminhada, que não está sendo feita de qualquer forma, concorda? Eu acho que a técnica do método, né, o método em si,
essa técnica do caderno de ouro é muito interessante, porque de você refinar o seu material, né? De você pegar o material que não é perfeito e você ir lá na material e falar, aperfeiçoar. E você no caderno de ouro, você vai corrigir a questão e vai falar assim, por que eu errei isso? Você volta no material, o assunto não está lá, e aí você pega, cadê esse assunto? Deixa eu procurar aqui. Aí você vai ver que isso vem em outro tópico. Então isso te dá uma tranquilidade, porque você não entra em desespero, porque você não está conseguindo. Né? Então você pensa assim, não, tudo bem. As questões que eu estudei, eu tô conseguindo fazer, e daqui a pouco eu vou revisar isso, e vou passar por essa questão, vou revisar essa matéria, e para frente, provavelmente, a gente vai tampando esses buracos. Né? Então é interessante. O método, ele dá essa clareza, realmente, de você perceber assim, o que você está fazendo, onde que você está errando. E aí você vai melhorando o preenchimento da tabela também, né? Preencher a tabela pelos tópicos da matéria e não pelos tópicos do edital. Porque no início eu fiquei um pouco perdido, porque eu comecei a ficar meio perdido, ele começou a demorar muito. Eu falei assim, para não atrasar demais, eu vou começar logo a estudar. E aí eu vou preenchendo a tabela de acordo, eu vou refinando o preenchimento da tabela também. Porque aí no final, quando eu passar pela matéria toda, a tabela vai estar perfeitamente preenchida, né? Com todos os tópicos que eu estudei na ordem correta. Porque no início esses tópicos se misturam um pouco. É meio complicado você separar. E aí eu coloquei uma questão aí também para você com relação às questões, né? O site de questões da banca que eu vou enfrentar. O site de questões... Antes de eu te responder essa, deixa eu só, inclusive, comentar algo que você tocou num ponto muito importante, né? O cara que não estuda assim desde o começo, o candidato que, né, o cara tá lá estudando da forma dele, enfim, da maneira que ele acha que é certo, separa lá os horários, mas não tem essa organização tão precisa e tão, né, refinada. O que acontece é que ele vai, chega um determinado momento, ele fica ali acertando 50%, 60%, mas ele não consegue mais passar daquilo. Porque vai faltar para ele, vai faltar essa clareza, vai faltar ele entender qual foi o assunto que ficou para trás, qual foi o assunto que ele estudou, mas que não ficou bem estudado, que precisa voltar. Então perceba que o método nunca vai deixar isso acontecer com você. Porque você vai estar com, literalmente, tudo muito bem parametrizado. O seu GPS está ligado, né? A gente sempre fala da questão do GPS. Você tem um mapa agora, basta você seguir a rota dele, mas você jamais vai estar no escuro, sem saber o que você precisa melhorar, sem saber quais são os seus pontos fortes, sem saber quais são os pontos fracos que ainda... E tá tudo bem, né? Vão ter assuntos que a gente vai passar, mas você vai saber. E aí, às vezes, o aluno ele perde muito tempo tentando só descobrir isso, entende, Fernando? E a gente já está fazendo esse trabalho de deixar tudo organizado e parametrizado desde agora. Então, para quem está começando, é ainda melhor, porque isso significa o quê? Você não vai perder tempo lá na frente. Tentando entender aonde você errou. Tentando entender por que você vai para uma prova. Aí, vamos lá, pega processo penal, né, que é uma das matérias-chave do seu concurso. Aí você acerta 80% das questões em uma prova e na outra prova você acerta 50%. Como assim, né? Isso dá de parafuso na cabeça da pessoa, né? Porque ela fica, nossa, eu achava que eu era muito bom em processo penal, mas nem tanto. Então, isso vai ter um preço. Quem estuda desorganizado lá na frente, existe um imposto alto a se pagar. Quem já começa como você, chances são que você não vai perder tempo assim. Muito pelo contrário. Você ganha tempo na medida que você for avançando, fechando as matérias. Você sabe que sua missão agora é pegar as matérias levadas da fase 1 para a fase 2 para a fase 3, incluir mais disciplinas, ou seja, é cumprir o processo. Não tem como falhar, né? É só cumprir o processo, agora é só uma questão de tempo. Você está com quantas matérias? 12 matérias. Oi? Eu tô com... O meu edital tem 12 matérias. E eu tô com 3, né? Eu tô fazendo direito civil, penal e processo penal. Perfeito. Tá do jeito que era pra estar, irmão. Certinho. É isso aí. Vamos lá para sua questão aí das questões, né? Você tá falando sobre poucos assuntos estudados na sua banca, se você pode acrescentar mais carreiras e mais bancas, não é isso? O que eu fiz uma experiência é o seguinte, eu fui colocar lá questões sobre inquérito policial, por exemplo, apareceram só 4 questões. Eu falei, pô, como assim, né? Aí o que eu fiz? Eu comecei a colocar as carreiras, mais ou menos assim, comecei a botar juiz federal, promotor, defensor, aí aumentou para 11 questões, aí tinha 2 ou 3 anuladas. Eu falei, pô, não deu nem 10 questões. Aí eu comecei a jogar outras bancas. Eu percebo que existem... eu tenho que melhorar também a questão do verticalizado, né? Inquérito policial cai muito em carreira policial, né? Na magistratura cai menos. Mas, assim, você colocando outras bancas, eu acho que vai ter assuntos que vai ter muitas questões da minha banca, eu vou dar preferência para a minha banca. E quando não tiver questões suficientes da minha banca, eu procuro em outras, porque para poder treinar, né? Na verdade, você
Você pode até tirar a banca, né? Deixar sem banca e só filtrar pela carreira e pelo assunto, né, que você está fazendo ali. É boa Porque ideia, o não que que pensei nisso. acontece? E isso também é só um indicativo, né? Mas é claro que a gente quer fazer as questões, você tem lá a quantidade que tem que fazer, né? Tem todo o passo a passo lá. Mas o que acontece é que se tiverem poucas questões da sua banca para aquele determinado assunto, chances são que para a sua banca aquilo não é um assunto Muito tão importante. relevante. De novo, mas, Roberto, mas eu achei 9, achei 10, achei 8. Pô, então já caiu. Pode cair de novo? Pode. Vou fazer as 8? Claro. Mas só vou ficar nas 8? Não. Até porque você depois vai ter outras baterias, né? E aí, necessariamente, você vai ter que abrir mais o leque. Mas, como é um indicativo, é sinal só de que provavelmente é algo que você não precisa se aprofundar tanto. E aí você pode andar um pouco mais rápido. Tudo é como você disse, né, cara? Tudo é muito essa questão do aluno se compreender, né? Compreender o que ele está fazendo, compreender por quê, né? Por que que eu errei? Ir atrás da informação. Por que que tem poucas questões desse assunto? Ah, por conta disso. Ah, porque eu tenho meu verticalizado. Ah, porque o raio-x. Ah, a rotatividade das fontes. Então, tudo vai fazendo sentido na maneira que você for caminhando. E como você está só no começo, né? Porque as 2 primeiras semanas são de planejamento e as 2 semanas de efetivo estudo, você vai começar agora a desvendar outras técnicas do método, e daqui para frente você vai ver que as coisas vão se encaixar cada vez mais. É quando eu acho que você vai assim, né, literalmente assim, uau, agora eu tô entendendo por que que ele falou aquilo lá na aula da semana 3 e o que que eu vou estar falando para você na aula da semana 5, semana 6, semana 7, semana 8, até as 12 semanas serem esgotadas, tá? Mas é por aí, tira a banca e toca para cima, vamos fazer as questões. Deixa eu perguntar mais uma coisa sobre Vamos questões. lá. Por exemplo, quando eu pegar um tópico da disciplina muito longo, vamos citar aí licitações, que foi um tópico que você mesmo citou como um assunto longo, né? Sim, Talvez eu não consiga fechar licitações num dia só, um ciclo só. sim. Talvez eu demore, assim, uns 3 ou 4 ciclos, talvez, para fechar. Então, quando eu chegar no final do primeiro ciclo, ainda estou no, assim, vamos supor, 25, 30% da matéria, eu não vou resolver questões, né? Eu vou deixar para resolver questões só no final, não é isso? Aí na semana seguinte eu reviso, avanço, avanço. Quando eu fechar o conteúdo todo, é que eu vou fazer a bateria de questões, né? Sempre lembrando da teoria, né? A teoria do acúmulo, porque principalmente os assuntos maiores, assim, vai ter muito detalhe. Vai ser tentador a gente querer ficar ali remoendo, né? E assim, analisando cada subtópico e parando para. Não. A gente está fazendo uma passagem inicial, né? É uma primeira leitura. Então você quer ter um contato, mas não tão aprofundado. E aí vai ter a revisão da outra semana. E aí vai ter a bateria 2. E a cada passagem nova você vai acumulando mais conhecimento. Então é muito importante ficar ligado nisso, porque também é outra coisa que às vezes a gente vê com o candidato, né? Que não tem essa clareza, não tem essa consciência nos estudos. Ele passa horas e dias e semanas em cima de um mesmo assunto sem perceber que, calma, às vezes vão ter questões que você vai perceber lá que são super simples de resolver. Que bastou olhar o assunto uma vez, ler a lei uma vez, você já começa a matar algumas questões ali. Agora, as questões mais medianas, as questões mais difíceis vão exigir um conhecimento mais aprofundado. Mas tudo tem o seu tempo, né? Você vai aprofundar no momento que você tiver que aprofundar. A gente só quer passear por cima de licitação, perceber as coisas iniciais básicas, né? Parte fisiológica, ter contato com os tipos de modalidade de licitação, as exceções, inexigibilidade, enfim, tem coisas que sempre caem, né? São aquelas, digamos, aqueles subtópicos dentro do tópico que são muito batidos. Só que para quem está começando, tudo é novo. Então não adianta querer aprender tudo de vez, porque isso não funciona assim, né? E uma outra clareza que o método traz para a gente é que, às vezes, você, na hora de resolver questões, na hora que você está estudando, você se depara assim, com aquelas matérias que tem aqueles rolos taxativos gigantescos, que você tem que decorar centenas de coisas, e aí cai uma questão sobre aquilo, e você pensa assim, não, tudo bem, é porque eu tenho que repassar essa matéria várias vezes para poder realmente aprender aquilo ali. Né? Então, não dá para você aprender estudando uma vez só, né? E aí eu achei incrível a live com a sua irmã, a Karina, ela falando sobre a inteligência... emocional. Não, a inteligência emocional não, a inteligência positiva. Sim, Os sabotadores. Os sabotadores. Né, aí eu fui lá no site fazer os testes, aí eu falei assim, caramba, o meu deu esquivo, cara. Esquivo e inquieto. E é exatamente isso, entendeu? Quando eu tô estudando, assim, que eu pego aquele assunto ruim, eu falo assim, ai, que coisa horrível, deixa eu passar por isso logo, deixa eu ver uma coisa melhor aqui. Vou para outro.
vou para outra, não estou entendendo isso direito, depois eu vejo isso. Aí, agora não, agora eu penso assim, não, eu tenho que estudar, eu tenho que ler isso aqui até entender, eu tenho que ficar voltando. E a hora que eu entender isso uma vez, eu passo adiante. Eu sei que eu não vou conseguir memorizar tudo agora, mas pelo menos eu preciso entender, para depois eu... E aí Uau. eu estou tentando controlar isso, né? Controlar essa minha Uhum, inquietude, uhum. essa minha tendência de fazer só o que eu acho agradável e ir passando por cima de coisas, né? E eu estou achando que o método, ele realmente ele contempla a gente com essa clareza nos mínimos detalhes, não só em relação à matéria que você está estudando, mas também em relação a você, em como você se comporta, a questão comportamental, a questão, assim, em todos esses aspectos. E aí eu tô achando, assim, incrível, assim, cara, parabéns aí. Eu acho que foi, assim, Não, cara, muito parabéns pra legal. você, bicho. Parabéns pra você. Eu acho que só essa parte aqui dessa sua fala já demonstrou, né, como você já tem maturidade para se criticar, para ver os seus pontos fracos, não só como estudante, né, como candidato, mas como pessoa. Porque definitivamente os nossos sabotadores, irmão, Fernando, cara, você falou uma coisa muito importante, cara. Tem gente que estuda anos, que passa anos fazendo tudo de errado sem saber que bastava fazer o teste, bastava ouvir o que você está dizendo, fazer o teste, se compreender e começar a se trabalhar com algo que é simples de fazer, né? Reprogramar um pouquinho, né? Ter essa tranquilidade de, pô, já sei que eu sou assim, o esquivo ele gosta de evitar o conflito, né? Ele quer sempre pular o É, esquivo não, desculpa, o inquieto. inquieto. Ele tá sempre, o esquivo é evitar o conflito, o inquieto está sempre pulando de galho em galho, quer sempre a novidade, que é o que você falou. Eu começo a estudar algo diferente que eu não estou aprendendo, eu quero ir logo para o outro sem esgotar aquilo ali, né? E quando a gente fala esgotar, esgotar entre aspas no nosso sentido, no sentido do método 3.1. E tem pessoas tem candidatos que passam a vida, cara. E às vezes o cara até para de estudar porque ele acha que tem uma coisa de errado com ele. Tem coisas de errado com todos nós somos seres imperfeitos, né? Então, assim, se a gente não busca esse conhecimento, se a gente não faz um teste como você fez aí, que é um teste gratuito, viu, gente? Quem está assistindo aqui, depois pode mandar o direct, procura o Fernando, ou vai ver o replay dessa live que eu fiz com o Karina, tá lá no IGTV, para você compreender que, às vezes, um teste como esse, e juntando as técnicas do método 3.1, você já vai para um outro patamar de compreensão de si e dos estudos, porque estudar nada mais é do que uma atividade a mais que você incluiu na sua rotina e que tem que ser prazeroso, tem que ser gostoso, não pode ser aquela coisa de eu não quero ver esse assunto, não quero ver essa matéria, não quero ver, sabe, evitar e querer pular das tarefas, porque pular a matéria, pular assunto, não vai te levar para onde você quer, né? A gente vai ter que É, enfrentar coisas desagradáveis durante a jornada. Tá tudo bem, faz parte. É o crescimento, né? O crescimento ele só existe fora dessa zona de conforto de só querer fazer o que é agradável, né? Tem muita gente que só estuda a matéria que gosta, que só faz questões do que acerta, e nessa pessoa vai se enganando durante anos ali. E aí, quando vai fazer as provas, não tem os resultados, vai sempre errar aquilo que não estuda, aquilo que evitou estudar, aquilo que não quis executar como deveria. Que é, massa, cara. Muito bom ouvir eu isso. acho que eu não estou tendo dificuldade em seguir o método. O método ele é muito simples, ele é fácil de você seguir. Então ele não estou tendo dificuldade com isso e a dificuldade maior mesmo é enfrentar, é no nosso autoenfrentamento, a enfrentar essas questões aí, né? Eu acho que esse autoconhecimento que a gente começa a adquirir quando a gente aplica o método e começa a aplicar todas essas técnicas que você aplicou aí, né? Eu também lá deu que eu sou um coruja e lobo, então lobo é muito meticuloso, então eu agarro nas coisas, eu não consigo ir adiante, porque eu acho que eu tenho que voltar naquele assunto que eu não tive paciência na última vez, de ver bem, entendeu? Então, isso aí eu tô começando a ficar menos irritado com essas coisas, porque você começa a perceber que isso é uma questão comportamental sua e que tem como você melhorar. E que a partir do momento que você toma consciência de que você é daquele jeito, você sabe que Fica você mais fácil. precisa. Fica mais É. fácil, exatamente. Na verdade, é o primeiro passo que todo mundo tem que dar, né, Fernandão? Cara, obrigado, viu, demais aí. Parabéns, viu? Você me deu parabéns, mas quem tem que dar parabéns aqui para alguém sou eu para você, porque, primeiro, né, você tomou sua decisão. Segundo, você tá fazendo o que precisa ser feito, irmão. E não tem jeito, bicho. Agora é uma questão de tempo, a questão de sentar, de estudar, de trabalhar, se dedicar. E vai ser um prazer, de verdade, ouvir aí sua primeira aprovação numa prova objetiva, né? E mais para frente as subjetivas e também as orais. E já já você vai estar aí conquistando muito mais resultados, foco.
E parabéns, de verdade, obrigado pela sua participação aqui. Daqui a pouco eu vou começar a fazer umas viagens aí para fazer prova, né? A hora que eu estiver viajando pelo Nordeste, eu vou aí, cara. Opa, vem-se Eu vou aí embora pra se te dar conhecer um alô aqui. aí. Com certeza, João Pessoa vai estar de braços abertos esperando aqui também, meu velho. Essa cidade bonita aí, né? Eu comecei a falar assim, cara, acho que eu vou sair desse método aí. O Roberto começou a falar em tomar banho gelado. Aqui em Petrópolis está fazendo uma temperatura de 11 graus hoje. Eu falei assim, banho gelado é Pesado? meio esquisito, É. né? Isso é bom ainda aí na Paraíba, mas aqui. Um beijo pra você aí, um beijo pra Karina. Valeu, Obrigado aí irmão. pelo carinho de Forte vocês, pelo abraço pra carinho e pela você. atenção. Tamo E junto, sucesso velho. pra todo mundo aí. Eu achei mó barato aí, o pessoal da turma aí, os profissas aí, o pessoal que já fez a entrevista com você e os outros que participaram na live. Eu também já cheguei a conversar um pouquinho com você lá na live, da segunda, né? Sim. E A gente vai ter mais uma semana dia que 10. vem, né? É, É, a a 3 primeira eu vai não ser dia 10 de consegui, cara. agosto. É, a primeira eu tive um problema com meus aplicativos aqui, eu não consegui conectar aqui, mas na segunda. Mas tá tudo bem, né? Tudo bem, tá tudo certo, irmão. Tá tudo muito certo. Um abração Isso pra aí. você, viu, Um Fernando? abraço, Valeu, cara. Roberto. Bom dia pro pessoal Você aí. também. Falou. Valeu. Tchau, Bons tchau. estudos. Uau, que incrível, né? É incrível ver que em um mês, né? Se você considerar um mês de programa, 15 dias só para planejar, 15 dias para de fato estar estudando e daqui para frente decolar nas notas, é incrível ver a quantidade. Vocês ouviram aí, né? A quantidade de sacadas, de insights, de transformação, de mudanças que você é capaz de promover nos seus estudos e na sua vida em tão pouco tempo, né? É por isso que às vezes eu mostro os resultados assim, tem aquelas aprovações relâmpagos e a galera sai de 0 para 93%, coisas absurdas que a gente não vê em outros lugares e chama muita atenção, mas principalmente, pô, Fernando é um cara que já deu para ver, velho, o cara veio de muito mente aberta, muito com muita tranquilidade, né, com muita humildade, buscando aprender, buscando seguir o que está sendo proposto, o que está sendo passado, e tá aí, velho. Um cara que tá absolutamente no controle, no domínio das suas ações, dos seus estudos, e já já vai estar conquistando resultados, e não tenho dúvida, né? Eu consigo sentir isso, né? Quando o aluno chega para mim e dá um depoimento desse, faz uma sessão dessa de mentoria comigo, fica muito claro, né? O caminho muito acertado que ele já está percorrendo, e isso é só o começo, né? Muito, muito, muito bom. Show de bola. Deixa eu ver se a Dani já está por aqui. Daniela. Vamos chamar ela aqui. Achei você. Daniela Silveira. Vamos lá. Olá, Bom dia! bom dia, Tudo bom, Dani? tudo bem? De onde você está falando? São Luís, Maranhão. São Luís, sensacional. Eu morei já pertinho aí e conheço sua cidade. Já estive por aí É, né? passeando algumas vezes, sabia? Sim, Adorei lá aquela avenida ali das praias e tal, né? Litorânea, Avenida Litorânea. Litorânea. Isso. Isso, Muito bom, São Luís. E você está estudando para as carreiras policiais, não é isso? isso. Muito bem. Me conta um pouquinho, como é que você me conheceu, e quais são as suas dúvidas, como é que eu posso te ajudar? Certo. Na verdade, eu te conheci o ano passado, eu acho, final do ano, apareceu o anúncio no Facebook. Aham, Inclusive, era o período que estava tendo, eu acho que a jornada da aprovação. Eu ainda tá. assisti, acho que 2 aulas, mas eu estava muito atribulada com outras coisas e acabei não assistindo o resto. E aí, quando foi esse ano, no início da pandemia, eu decidi que eu ia voltar a estudar e eu fiz a conta no Instagram, né? E aí, uma das primeiras páginas que eu procurei foi exatamente a tua, só que eu não te achei logo de cara, né? E como eu saí curtindo, seguindo outras páginas para concurso, acabou aparecendo para mim. Aí eu encontrei, no mesmo dia fui maratonar as lives do IGTV, e aí acabei descobrindo muitas coisas que eu já fazia de errado, e aí eu Olha, decidi que eu ia entrar para o método. que bacana. Você lembra, você poderia citar duas, três coisas que você descobriu que estava estudando errado e que aí foi aprimorando junto com as maratonas das lives? Você lembra? Sim, acho que é a principal, né, a revisão, e também as videoaulas. Eu já tinha estudado para concursos anteriormente, Uhum. e eu só estudava por videoaula, porque eu achava que era o mais eficiente. Estudava anotando, não fazia as revisões da forma correta,
E aí tudo eu percebi o quanto isso, na verdade, estava me atrapalhando. Foi difícil começar a largar a videoaula? Vamos para a videoaula em primeiro Não, lugar. Não? até que não, não. Consegui. Bastava tomar a decisão e pronto, né, Dani? Não quero mais, isso Exatamente. já testei, já vi que não funciona e deixei de lado. Exatamente. Tá bom, então. Porque tem gente que pensa assim, né? O que que você diria para quem está pensando, eu não consigo estudar sem videoaula? Como é que você recomendaria para esse Eu acho aluno que deixar? basta tentar, basta tentar. Também na escolha do material, né? Por sorte, na verdade, eu já tinha assinado antes, já pensando em videoaula, né? Uhum. O GRAM. E aí eu fui avaliar os materiais, e os materiais são muito didáticos, então isso facilitou muito também. Os Boa. materiais que já estavam disponíveis, né? Alguns ainda não estão, mas os que já estavam, eu percebi que eles eram muito, muito didáticos. Muito bom. Então, as duas dicas seriam, tenta, né? Para de achar que você não consegue. Sim, E dois, ter um material adequado, PDF bom, né? Didático, de uma empresa séria, que é super importante, já que aqui a gente não fornece material, mas a gente indica. Como você já tinha, isso facilitou seu caminho. E a revisão? Como é que foi a história de nunca revisar e agora tá revisando? agora eu estou revisando, ainda com algumas dificuldades, porque Uhum. você fala que a gente tem que fazer as perguntas e buscar o que tem na mente. E eu fico com aquela sensação que não tem nada ainda na mente, apesar de que quando eu vou fazer as questões eu percebo que eu aprendi. Mas no momento da Hum. revisão em si ainda tem essas dificuldades de identificar o que eu consegui aprender. Perfeito. E tá tudo bem, né? Porque como você nunca fez e agora você está aprendendo algo novo, é natural que, eu comento isso, né? É natural que no começo a gente tenha essa sensação, mas o fato é que, assim, é só uma percepção, porque nossa mente ela é muito inteligente, né? E ao mesmo tempo ela às vezes sabota a gente. Ao tempo em que a gente acha que não está aprendendo, que bom que você mesma constatou. Você percebeu o que você falou? Mas eu sei que eu Sim, estou aprendendo, Roberto, porque quando eu faço as questões eu estou acertando. acertando. O próximo passo, digamos assim, se a gente for pensar num processo de aprendizagem cognitivo, de fato você está aprendendo, senão você não estaria acertando. Ponto número um. Ponto número dois, como que eu faço para fazer com que esse aprendizado das questões realmente fique na minha memória de longo prazo? Revisando. E aí você já está aprendendo essa outra parte, né? Porque você está praticando, todos os dias tem que revisar, não é isso? Sim, Então você percebe que só falta essa segunda etapa, a primeira você já venceu. Passo a passo do método, tá tudo ok. A segunda etapa, que é incluir o seu conhecimento dentro da memória de longo prazo, vem com a revisão. E a revisão é prática, como tudo na vida, né? Como a gente começa a fazer algo, é natural que a gente sinta um pouco de dificuldade. Na medida em que a gente vai fazendo e praticando, vai ficando cada vez melhor, cada vez mais rápido. Então segura aí, né? Insiste, persiste, vai fazendo as perguntinhas que isso aí vai, uma hora vai encaixar e você vai perceber que, uau, agora tá ficando tudo, vai começar a ter gatilhos, vai começar a juntar todas as etapas, até porque você ainda não viu todas as aulas, né? Você ainda tá na semana. Que semana que você isso, tá, vai para Dudu? 5 agora, vai para 5. Perfeito. Aí na 5 a gente já vai explorar mais as outras técnicas do método passo a passo. E como que está sendo, então, agora o seu estudo para as carreiras policiais? Você viu aí que foram divulgadas 2.000 vagas para a Polícia Federal? Pois é. Inclusive, a dúvida que eu coloquei lá vai servir para depois de ter sido autorizado essas 2.000, né? Aham. Assim, eu tenho dúvida, porque assim, eu me formei agora em Uhum. farmácia Uhum. e eu já sou formada em biologia e desde a minha primeira formação eu já pensava em fazer para perito. Na verdade, eu já prestei uma vez e fiquei muito perto, enfim, não passei. Mas a minha dúvida é em relação assim, porque não vai abrir vaga para perito agora, mas vai abrir para Uhum. administrativo farmacêutico, provavelmente. Que é a tua área, né? Isso. E aí eu não queria perder a oportunidade de fazer. Apesar de que se eu tivesse que escolher entre fazer para a gente e fazer para administrativo farmacêutico, eu preferia fazer para a gente. Você Mas quer, aí eu. olha que curioso, né? Você tem É a chance de fazer a prova da sua área, mas você não quer a tua área. é porque seria administrativo, não seria para Sim. perito, Você entendeu? quer estar em campo, então. Isso. Entendi. E no caso da. E aí a minha pergunta é: eu posso encaixar os estudos para a farmácia dentro do que eu já estou estudando? Por exemplo, eu poderia encaixar
esse estudo específico para um sábado à tarde, sendo que de manhã eu já estudo português. Poderia encaixar num domingo ou em uns momentos que eu tiver à noite livres, se não vai configurar a quebra de contexto. É. Na verdade, aí a gente está falando de dois editais, né? São mesmas carreiras, mas eu imagino que para farmacêutico vai ter muita disciplina que não vai ser cobrada, por exemplo, a perito, não é isso? Ou não? Sim, Quantas? eu ainda não olhei exatamente quais são, mas assim, o meu objetivo seria focar nas que podem cair, entendeu? Seria fazer mais ou menos assim, eu vou estudar para esses conteúdos de farmácia que poderiam cair dentro do concurso para perito. Vamos lá. Mas, tá, eu entendi sua estratégia, faz sentido, mas você sabe que a gente está falando para um monte de gente aqui, né? E um monte de gente também pode estar nessa mesma dúvida. De repente o cara é formado em engenharia e aí não vai ter para a área dele, ele quer ser agente ou quer ser perito, enfim. Quando a gente começa a misturar muitas matérias, chances são de que aquelas principais que você deveria estudar para o cargo que você quer vão ficando, não é que vão sendo preteridas, que eu compreendi, que você quer usar o sábado, um horário, né, que teoricamente você não estaria estudando, para dar esse reforço, para poder aumentar suas chances e permitir você fazer a prova que teria. Mas assim, imagina se você usasse esse sábado ou o domingo, enfim, essas horas, para avançar no conteúdo que você sabe que cai nas duas provas. Faria mais sentido? Porque aí você estaria se preparando melhor para as duas? Percebeu onde eu quero chegar? A gente está trocando, por quê? Porque hoje o que a gente tem de concreto é nada. É notícia. Deve sair, né? Inclusive o ministro da Justiça ontem, eu vi ele na Globo News falando que realmente já pediu, e inclusive essas 2.000 vagas, ele comentou, né? 2.000 vagas da Polícia Federal, que ele quer botar o pessoal muito na fronteira, né? Principalmente fronteira, e em locais estratégicos que o país está precisando aumentar a segurança. E ele comentava isso e tal, eu falei, nossa, deve ter muito aluno aí buscando essas oportunidades. Mas, ó, Dani, se liga no seguinte, é muito melhor você usar essas 4 horas extras para dar um gás das matérias que você já está estudando para o cargo que você quer e realmente transformar elas em fase 2 e 3. E depois, lá na frente, havendo realmente essa oportunidade, né? Se concretizando o concurso e abrindo as vagas, porque tudo é boato, né? Pode até ser que saia para perito. Você concorda? Que pode ser que eles no final incluam algumas vagas, porque o orçamento vai ter, isso é puramente uma decisão administrativa do órgão entender. Vamos fazer 10 vagas para perito, já que vai fazer um concurso tão grande, 2.000 vagas. Por que não? Teve muita reposição, teve muita gente que se aposentou, enfim, e está precisando, né? Então, pode haver essa abertura. Então, assim, é como se você tomasse essa decisão de já começar a estudar agora e desviasse o teu foco, a gente está trabalhando num terreno um pouco incerto. E eu prefiro que você garanta o que, de fato, a gente já tem de planejamento, de estudo, fique muito boa nessas matérias, para lá na frente tomar uma decisão de ajuste de edital. Faz sentido? Sim, faz sentido. Tá? Porque senão a gente desvia o nosso foco. Use essas horas do sábado para você intensificar ainda mais os estudos que você as disciplinas que você já está estudando. Vamos resolver elas primeiro. É basicamente isso. A gente sabe que o método ele é assim, né? Vamos passo a passo, sem misturar muito, porque senão a cabeça vai ferver, né? Você vai criar aquela sensação de, nossa, tem muita coisa. Não. A gente não quer isso. A gente quer tranquilidade, a gente quer qualidade, a gente quer avanço rápido, mas com qualidade. Então, foca em realmente esgotar essas matérias, ficar muito boas nelas, porque você vai aproveitar elas para as duas provas, e vai acompanhando as notícias, vai acompanhando. Depois que você tiver com 80% do seu edital bem estudado, né? Fase 2 e 3, bem estudado é no mínimo fase 2 e 3, né? As matérias. Aí, saiu a prova, Roberto? Não saiu a prova, Roberto? Agora eu estou em condições de começar a ir para um ciclo de 15 dias, ir para um ciclo de 21 dias, se for necessário, e realmente estudar forte as outras disciplinas para você poder prestar a prova, caso o perito não abra e abra, porque também pode ser que não abra para farmácia. Entende que é tudo muito incerto e a gente não pode trabalhar com incerteza. A gente tem que, primeiro, dar conta do dever de casa. Você sabe qual é o seu foco. Você sabe qual concurso você quer. Você não está perdida. Você só está buscando aumentar suas chances de, claro, oportunidade, 2.000 vagas. Óbvio, eu entendo isso. Mas a gente precisa tomar as decisões com mais
tranquilidade, eu diria, e sempre pautada no método. O método, ele jamais deixa você misturar dois editais. E, teoricamente, você estaria misturando sim. Usa essas horas para você poder andar mais rápido com as matérias que você já está estudando. Certo. Tá? Eu tenho uma dúvida em relação ao estudo da lei seca. Já olhei a live lá no YouTube e vai Legal. começar. Essa semana vai ser liberado hoje, né? De hoje Tá? para amanhã vai ser liberado. Uhum. Mas, assim, quando eu vou estudar a lei seca, você fala que tem que estudar com as questões, né? Uhum. Mas aí eu não teria que fazer uma leitura prévia antes Não, daquela lei? na verdade não é nem com as questões. A lei, como vai ser liberada a aula, vai estar lá explicadinho, mas a lei ela deve ser estudada de forma conjugada com o teu material. Essas disciplinas que a gente está comentando é fase um ou fase 2? Fase 1. Fase um. No momento que você virar elas fase 2, aí sim você vai ter um passo a passo que vai estar disponível para você realmente fazer a leitura da lei seca, pura, né? Só ela. Mas isso vai acontecer no momento posterior. Como esse momento inicial a gente está tomando conhecimento, né? E muita coisa vai ser novidade, é aquela coisa que a gente sempre fala, né? O método ele respeita o estágio de aprendizagem de cada candidato, em cada disciplina, aplicando as técnicas corretas. Se a gente joga você com horas para você só ler a lei, chances são, especialmente porque você não é da área do direito, né? Você vem da área da saúde. Chances são de que você é um estudo mal aproveitado. Vão ser horas em que você vai estar aproveitando mal esse tempo. Por quê? Porque ler só a lei, para quem está começando, é complicado. É mais difícil. Ela nem sempre ela usa termos do nosso cotidiano, você vai ter que ganhar vocabulário, você vai ter que se aperfeiçoar no estudo da lei. E como é que a gente aperfeiçoa algo que é um pouco mais, teoricamente, mais duro de compreender? Com a ajuda do material, da doutrina, dos autores. Então, eu vou ensinar para você como você vai estudar a lei, só que conjugando com o seu material. Mas você vai ter um momento mais para frente de só fazer a leitura da lei seca. Por quê? Porque eu sei que cai. Eu sei que muitas questões são, né, transcrição da lei. E aí vai ter que ter um contato maior. Mas, de novo, sem pular etapas, sempre respeitando essa teoria do acúmulo do conhecimento, em que a gente vai gradativamente melhorando e aprendendo todos os dias. Tudo bem. As dúvidas eram essas mesmo. Tá bom, então. Mas me conta um pouquinho mais aí, como é que tá esse momento de adaptação? Você está trabalhando, está estudando só? Como é que está sendo essa fase aí de transição de estudo, né? Isso. Então, eu trabalho, né? E eu vou começar a dar aulas em disciplinas novas agora. Então, assim, por isso que o meu horário ele ficou só pela manhã. Então, eu deixei a tarde e a noite tanto para estudar, para as minhas aulas que eu vou precisar ministrar, preparar essas aulas e também ministrá-las, né? E aí está sendo um pouco conflituoso, justamente por isso, mas eu sei que com o tempo eu vou conseguir me adequar. Eu tenho um pouco de Tudo. dificuldade também em concentração, né? Então, às vezes Uhum. eu estou ali estudando, quando eu me espanto, eu estou andando, e também muito disso é por conta de ansiedade, mas eu sei também que é uma questão de tempo mesmo, e que o mais importante é eu conseguir cumprir aquela meta. Então, às vezes eu me coloquei para estudar 4 horas por dia, então às Uhum. vezes eu perco um pouquinho desse tempo, mas aí eu jogo ele para frente. É engraçado isso, né, Dani? Eu acho que tanto você quanto o Fernando, e a maior parte você deve ter visto outras entrevistas aqui já, mas a maior parte dos alunos, eles trazem essa tranquilidade que eu acho que para quem está em casa, né, deve estar pensando assim, por que esse pessoal do Roberto é tão tranquilo, né? Por que eles às vezes não conseguem bater as metas, mas eles compreendem, tá tudo bem, né? Vai ter um momento em que eu vou encaixar minha revisão, vai ter um momento em que eu vou estar cumprindo todas as metas que eu gostaria, vai ter um momento em que eu vou acrescentar mais matérias. E vai tanto na contramão do que todo mundo faz hoje, né? Porque todo mundo quer resolver a vida rápido, quer fazer tudo rápido, quer fazer, né? Quer dar conta de tudo, e no final das contas não dá conta de nada. Eu fico, de verdade, muito feliz quando eu escuto você falar assim, tá tudo bem, Roberto, eu entendo que uma hora eu vou aprender, uma hora eu vou compreender essa parte, uma hora eu vou adotar essa técnica, uma hora as coisas vão se encaixando. E você percebeu que o Fernando falou a mesma coisa, né?
E para mim é uma satisfação enorme ouvir vocês com essa tranquilidade, porque tem que ter tranquilidade. É um desafio muito grande para a gente ainda estar tendo que se preocupar e criar coisas na nossa cabeça, e criar preocupação e trazer mais tensão para essa fase. Porque a partir do momento que a gente começa a enxergar os estudos dessa forma tranquila, as coisas fluem naturalmente, né? Você vai começar a ver seu desempenho melhorar cada vez mais. Você vai começar a fazer os primeiros simulados em alguns meses e vai começar a ver, uau, velho, era o que o método sempre quis pra mim. Que eu caminhasse com segurança, com firmeza, com qualidade, fazendo toda essa medição, né, essa parametrização, para eu não ter que pagar uns juros e um imposto muito alto lá na frente e me perder. Não, eu tô sempre dentro do controle nos meus estudos. E confiança é tudo, né? Confiança é um mundo, existe um mundo gigante de diferença entre as pessoas que confiam no que estão fazendo e as pessoas que desconfiam. Porque quem está confiando, a tendência de seguir é cada vez maior, cada vez mais forte, né? Primeiros resultados, primeiro simulado, as baterias de questões, e isso só cria na gente a vontade de seguir. O cara que não tem essa autoconfiança, ele vai tropeçando, né? Faz um esforço muito maior, as primeiras dificuldades vai acabar desistindo, vai acabar parando, não é verdade? Então, parabéns pela nova confiança, né, em 2020. E, de verdade, obrigado pela sua participação também aqui. Que bom ouvir de você que você já está aí descobrindo coisas novas. E mais pra frente ainda vão ter outras novidades, né? Vão ter outras técnicas que você vai aprender e que eu acho que à medida que vai passando, a gente vai incorporando e aí está pronto para aprender uma nova técnica, é quando vão saindo as novas aulas do programa, e dessa maneira você vai, de grãozinho em grãozinho, de passo em passo, mas constante, andando para frente, perceber que ainda tem mais por vir aí, a gente está só no começo, tá? Bacana demais. Valeu então, Dani, um abraço para você, para São Luís, gosto muito do teu estado aí, né, tem um carinho especial também por aí, e vamos se falando e bola para frente, né, vamos seguir firme aí para aprovação. Valeu, um abraço então para Dani lá de São Luís do Maranhão. E por hoje é só, galera. Se você curtiu essa live, se você aprendeu ou quer aprender mais sobre o método 3.1, basta me seguir aqui nas minhas lives diárias. Lembrando, eu tenho lives todos os dias, 7h37 da manhã, segunda a sexta. Amanhã vai ter uma live extra, que não é nem extra, é da programação, né? 18 horas, estudar e ter a sensação de que não aprendeu não é normal. Então você é meu convidado para essas lives de segunda a sexta, 7h37 todos os dias, e amanhã 18 horas no YouTube, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Se você curtiu essa live, ó, clica aqui no aviãozinho, esse envelopinho que tá aqui no meu dedo, ó, aqui embaixo, compartilha ele, essa live para 3 amigas suas, 3 amigos seus, que vão se valer também dessas lições e vão aprender mais assim como você aprendeu. Espero que você tenha gostado. Um abraço e até amanhã. Tchau.